Quinta-feira, quando o pastor Natal ele me convidou para estar aqui ministrando a palavra do Senhor, Deus ardeu fortemente meu coração esta palavra que está diante de nós aqui essa noite. E eu tenho certeza que aquele que agarrar com força o que Deus vai falar nesta noite, esse culto vai gerar testemunhos na tua vida. Portanto, fique atento ao que Deus vai falar, porque é muito forte a palavra que Deus colocou em meu coração. Enquanto eu estava meditando, durante todo o período dessa tarde, o meu coração muito se alegrou na presença de Deus, com as revelações que Deus me confiou nesta palavra. E eu tenho certeza que o mesmo sentimento você terá quando eu compartilhar com você o que Deus colocou em meu coração. O texto começa, eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta, para você ir acompanhando na Bíblia conforme eu vou ministrando. O texto começa no versículo 1. E o versículo 1, o texto diz assim: entrou outra vez Jesus em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Quando a gente lê esse versículo aqui primeiro, existem duas coisas importantíssimas que não pode passar desapercebido quando a gente faz a leitura deste versículo. A saber, primeiro, o texto diz que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Quando o texto ele está fazendo menção de que Jesus ele entrou outra vez em Cafarnaum, nós identificamos aqui a geografia deste texto, aonde ele aconteceu, aonde toda essa história que vai se desenrolar nos posteriores versículos aqui, ela aconteceu, e aconteceu exatamente na cidade de Cafarnaum. E quando a gente está falando da cidade de Cafarnaum, é bem verdade que essa cidade você não encontrará nas páginas veterotestamentárias ou então no Velho Testamento, porque acredita-se que o surgimento dessa cidade aconteceu após a volta do cativeiro babilônico. E quando então nós encontramos Cafarnaum no Novo Testamento, o fato de Jesus estar entrando outra vez nela é muito importante, porque Jesus estar em Cafarnaum é o cumprimento de Isaías capítulo de número 9. Isaías capítulo 9 vai nos falar a respeito da entrada de Jesus em Cafarnaum, onde o texto vai nos dizer que as terras de Naftali e Zebulon viram raiar uma grande luz. Ou então seja, Cristo ao entrar em Cafarnaum, ele está cumprindo o que o Pai já havia dito por intermédio do profeta Isaías, lá no capítulo de número 9. E quando a gente fala de Cafarnaum, essa cidade ela é tão intensa relacionada a Jesus, que o evangelista Mateus ele vai dizer que essa cidade é a cidade de Cristo, ou então seja, é a cidade do próprio Jesus. Por que ele vai fazer esta menção? Porque Jesus, quando ele vai mudar de domicílio de Nazaré, aonde ele nasceu, para uma outra cidade, ele vai residir em Cafarnaum. Ele deixa domicílio em Nazaré e ele vai residir em Cafarnaum. E quando Jesus ele vai residir em Cafarnaum, é um ponto estratégico. Por quê? Porque essa cidade ela dava acesso a todas as demais cidades da região da Galileia, aonde o ministério de Jesus se desenrolou, aonde o ministério de Jesus ele se desenvolveu na região da Galileia. E Jesus ele então decide morar em Cafarnaum. Jesus faz dessa cidade uma cidade basilar do seu ministério missionário, ou então seja, Cafarnaum é uma base missionária do ministério de Jesus. Você vai encontrar alguns textos nas Sagradas Escrituras que vai dizer que Jesus ele estava em casa, como no caso que nós lemos aqui essa noite, soube-se que ele estava em casa. Alguns acreditam que Jesus ele tinha casa em Cafarnaum, apesar de Jesus ter dito
que as raposas têm seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Apenas é uma hipótese de que Jesus teria uma casa, ou então, simbolicamente, uma casa missionária, onde ele passava quando ele voltava das suas viagens missionárias. E o texto então vai dizer que ao saber que Jesus estava em casa, vem o versículo de número 2, e olha o que está escrito no texto. A ação de Jesus estar em casa gerou uma reação no versículo 2, e a reação do versículo de número 2 é: e a casa se encheu, a ponto de nem mesmo junto à porta se cabia mais alguém. A casa superlotou com a presença de Jesus. A casa se encheu com a presença de Jesus. A casa atraiu uma grande multidão para onde Jesus estava. Aonde Jesus estava, nesta casa, a notícia correu por toda parte. Souberam então que Jesus estava em casa. E saber que Jesus está em casa não é uma mera expressão, mas saber que Jesus está em casa é lembrar que em Cafarnaum ele curou a mulher do fluxo de sangue. Lembrar que Jesus está em Cafarnaum é lembrar que nessa cidade ele curou um endemoniado. Lembrar que Jesus está em casa é lembrar de que ele curou também o servo do centurião. Ou seja, a presença de Jesus na casa é sinônimo de milagre, é sinônimo de libertação, é sinônimo de restauração. Jesus estando em casa significa muita coisa, e eu tenho uma boa notícia de Deus para você: ele está em casa nessa noite. Eu estou todo arrepiado aqui nesse lugar, e isso não é emoção de pregador, não. Eu estou arrepiado, é porque ele está em casa. É porque ele está em casa. Você não veio aqui por causa de A ou mais B ou C. Você veio nessa noite de hoje é porque você sabia que Jesus estaria aqui. E a boa notícia é que ele está na casa. Você já sentiu ele aqui essa noite? Eu senti ele. Eu já senti ele desde o momento que eu cheguei aqui e comecei a orar. Eu senti que ele estava presente na casa. E eu torno a dizer: se ele está na casa, tem milagre, tem libertação, tem restauração, tem libertação, tem porta aberta, tem algo especial para acontecer. Aí vem comigo. Ele está em casa, é o que o texto diz. Aí o versículo de número 3 vai pintar no cenário o quê? Um paralítico, sim ou não? Sim ou não? No versículo de número 3 vai aparecer nesse cenário um paralítico. Ou então seja, a notícia de que Jesus estava em casa, ela bateu a porta de um homem que era portador de uma deficiência física. A notícia de que Jesus estava nessa cidade, ela foi tão longe que foi lá na casa deste rapaz que era portador de uma deficiência física, um paralítico. E quando ele soube que Jesus estava em casa, e quando ele soube que Jesus estava na cidade, nasceu em seu coração um sonho. Nasceu o quê? Nasceu o quê? Um sonho. Nasceu um desejo no seu coração. E qual é o desejo que nasceu no coração dele? Nada mais é do que ir ter com Jesus. Mas como? Está preparado? Ele nasceu um sonho, seu coração se encheu de esperança, seu coração se encheu de alegria, seu coração transbordou a ponto de ele sonhar. E eu estou dizendo, não um sonho de você dormir, mas um sonho de um desejo a ser realizado. Ele teve o desejo, ele teve o sonho
sonho de ir ter com Jesus. Mas como ele iria ter com Jesus se ele não tinha como ir? Como ele iria ter com Jesus se não tinha quem o levasse? Não tinha como esse seu sonho se realizasse. Não tinha como ele chegar lá, porque até no entanto não tinha o carro da assistência social para pegar ele na porta e levá-lo. Não tinha como na nossa atualidade o Uber para pegar ele na porta da casa e levar ele. Não tinha um táxi para ele ir. E para complicar mais a situação, não tinha uma cadeira de roda para ele ir, porque não existia cadeira de roda nessa época. Como, pois, ele iria então ter com Jesus? Eu estou falando aqui com pessoas que são portadores de grandes sonhos. Você não pediu para sonhar, mas você sonhou. Aleluia. Você não pediu para sonhar, mas seu coração desejou e sonhou. Aí você está no dilema, mas como esse sonho ele irá acontecer? Como esse sonho irá tornar realidade? Eu tenho uma palavra profética de Deus. O mesmo Deus que te deu o sonho, ele vai dar provisão suficiente para o sonho acontecer. Não, eu acho que você não está entendendo. Eu vou falar de novo, vou dar uma segunda chance para ver se você salta dessa cadeira com força e agarra. Deus está dizendo para alguém nessa noite de hoje: o mesmo Deus que te deu o sonho é o mesmo Deus que vai enviar provisão para ele tornar realidade. O teu sonho não vai morrer em cima de uma cama, não. O teu sonho não vai morrer em cima de uma maca, não. Eu vou mais além, teu sonho não vai morrer em uma UTI, não. O teu sonho não vai morrer na cachaça, não, para teu marido salvo. O teu sonho não vai morrer também, o teu filho na droga, não. Deus está dizendo: eu vou mover nos céus, eu vou mandar recurso, mas o teu sonho vai acontecer. Aleluia! Eu posso ser sincero, eu estou com vontade de sacar, tirar dessa cadeira de roda aqui essa noite. Eu estou com vontade de voar, eu estou com meu coração explodindo nessa noite, porque o que Deus está falando aqui é muito forte para alguém nessa noite. O teu sonho não vai morrer, mas já vai muito tempo, não interessa. Quando eu decidi fazer, não tem demônio, não tem inferno, não tem chuva-feira, não tem Zé Pimenta, não tem qualquer rua que vai poder e pode. Deixa eu ver quem pega essa palavra, deixa eu ver quem pega. Faz alguma coisa, esse homem teve um sonho, mas como realizar esse sonho? Quando ele menos espera. Aleluia. Esse homem ele teve um sonho. Quando ele menos espera, ele escuta alguém bater a porta. Quando ele menos espera, ele escuta alguém batendo a porta. Quem é? É nós, os teus amigos. O que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos te visitar. É mesmo? Eu acredito que ele sentou no divã e conversa vai, conversa vem. De repente o paralítico diz: rapaz, eu fiquei sabendo que Jesus está aí na cidade. Eu fiquei sabendo que Jesus está em Cafarnaum. Eu queria tanto ir lá. Eu imagino esses 4 amigos dele dando um sorrisinho para ele, dizendo: rapaz, não é que Jesus colocou esse desejo no nosso coração de vir te visitar? Agora eu estou entendendo por quê.
cena desse rapaz. Ele foi colocado em uma cama de palha. Cada um pegou num canto e disse: vamos lá, se é para chegar até Jesus, estamos juntos. Se é para chegar até Jesus, conta com a gente. Aí eu imagina a situação. Ele em cima de uma cama de palha, sendo conduzido por 4 homens, sendo levado por 4 homens. Imagina a instabilidade que isso gerou. Imagina o desconforto que isso causou. Se ele tivesse labirintite e chegou lá em Jesus, tudo girando. Porque imagina, chacoalha para lá, chacoalha para cá. Aleluia. O caminho da realização do sonho, ele pode ser até desconfortável, mas será satisfatório o seu resultado. Não significa que vai ser mil maravilha. Vai ter desconforto, vai chacoalhar, vai balançar, vai dar desconforto para todo lado, mas Deus está dizendo: não pula do barco, aleluia, não salta fora. Meu Deus do céu, gente, eu estou com vontade de voar nessa noite, porque Deus está revelando ao meu coração essa palavra, dizendo: está desconfortável, tá? Eu sei que dá, mas eu estou dizendo: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, aguenta firme. Não, vou deixar vocês fazerem alguma coisa. Eu estou impelido pela glória de Deus aqui essa noite. Oh, aleluia, aleluia. Eu sei que está ruim, eu estou falando como está desconfortável, mas eu vou lhe dizer: você está no caminho certo. Está desconfortável, eu sei, está balançando, está chacoalhando. Eu sei que dá vontade de largar tudo, abandonar tudo, largar tudo, tirar tudo, abrir mão de tudo. Mas Deus está dizendo: eu te trouxe hoje aqui para dizer: você está no centro da minha vontade. É melhor estar sofrendo no centro da minha vontade do que longe da minha presença. Eu vou aguentar firme e poder. Oh, aleluia! Ah, meu Deus do céu! Esse homem, ele está indo para a realização dos sonhos. Mas chega o versículo de número 4. Olha o que diz o versículo de número 4 de Marcos 2. Vai dizer que quando eles chegam lá, irmã Tereza, a casa está lotada. A casa está cheia, Nath. A casa está cheia, Natália. Não tem como entrar. Não tem como ir. Tá pegando ou não? Tá entendendo? Tá pegando? Não, pregador, não estou conseguindo entender. Eu vou te explicar então. Ele já foi difícil chegar até lá. Quando ele chega a um passo de realizar o seu sonho, o primeiro obstáculo surge. Surge uma dificuldade, surge um primeiro obstáculo. Para os covardes, o obstáculo é uma porta de saída para abandonar tudo e largar tudo. Mas para o Josué corajoso, um obstáculo é uma mola propulsora que te leva mais perto do sonho. O obstáculo para o fraco é uma oportunidade para desistir. Mas para quem é resiliente, para quem é corajoso, no obstáculo ele faz um trampolim para voar mais alto, para voar mais alto, para voar mais alto.
paralítico na frente de Jesus. Porque se não dá pela porta, a gente vai pelo telhado, mas se a gente não volta, não volta. Eu vou falar de novo. Se não der para nós entrar pela porta, a gente vai pelo telhado, mas se a gente não aborta esse sonho, não. A gente já veio até aqui, foi desconfortável chegar até aqui. Eu não vou voltar atrás, eu vou entrar lá. Aí olha só, escuta só. Aí eles sobem pelo telhado, eles descem o paralítico na frente de Jesus. Até aqui está tudo certo. Só que daí, olha o que diz o versículo 5, gente. Olha o que diz o versículo 5. E tendo visto Jesus a fé deles, disse ao paralítico o quê? O que Jesus disse para o paralítico no versículo 5? Filho, perdoados estão os teus? Perdoados estão os teus? Cá para nós, quem é que estava à procura de perdão de pecado ali? Eles foram ali para quê? Eles foram para ser curado. Aí o que Jesus faz? Perdoa os pecados do homem. Você está aí? Tá? Aí ainda tá? Eles vão com o objetivo do quê? De um paralítico ser curado. Aí quando eles alcançam esse objetivo, descem na frente de Jesus, que não foi nada fácil. O que Jesus vai fazer? Filho, perdoar são os teus pecados. Está preparado ou não? Eu vou parar. Para ou continuo? Eu paro ou continuo? Tem certeza? Então segura, porque tem mais de Deus para você. Olha, escute aqui. Quando Jesus ele está dizendo, perdoados estão os teus pecados, primeiro, Jesus ele começa um processo de dentro para fora. Esse é o processo de Jesus. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O processo de fora para dentro é um processo farisaico. É eu querer apresentar o que eu não sou. Mas o processo de dentro para fora é eu revelar exteriormente por fora o que de fato eu tenho por dentro. Então, se eu entrasse nesse detalhe, ele ia muito longe, mas deixa para a próxima. Jesus começa tratando ele por dentro. Jesus começa tratando ele interiormente. Jesus vai além do físico. Eles estão ali à procura apenas do físico. E Jesus está ali para procurar muito mais além que isso. Jesus é interessado na alma dele. Jesus é interessado em curar ele por dentro. Jesus está interessado em começar o processo dele por dentro. De dentro para fora. É isso que ele está. Aí olha a expressão de Jesus. Filho. O que Jesus diz a ele? Filho, perdoados são os teus pecados. Está preparado? Vou falar. Segundo a cultura judaica, os usos e costumes da época, quem era portador de uma deficiência era por causa de 3 motivos. Quantos motivos? 3 motivos. Um desses era a causa. Primeiro, ou era por pagamento de pecado. Segundo, ou era uma força de um espírito maligno. E terceiro, era a força da natureza conspirando contra o tal indivíduo. Quando Jesus está dizendo filho, Jesus está dizendo, não importa o que a cultura está dizendo, eu te chamo de filho. Não, eu vou explicar isso aqui. Segundo a cultura judaica, segundo o costume judaico, esse homem ele era um pobre desvalido, mas para Jesus ele é filho. Para a cultura judaica, ele é um pobre miserável, mas ele chega diante de Jesus, Jesus diz filho. Aleluia. Eu não vou continuar dizendo, porque tem gente que ainda não caiu a ficha ainda.
Se lá na cultura você está pagando pelo pecado que você ou seus pais fizeram, errar. Se você não levou a Deus, eu vou embora agora. Se lá fora alguém está dizendo que você está sofrendo pelo pecado, eu sepulto esse teu passado aqui na tua frente agora. Não, você está aí, gente, tá? Eu vou falar de novo. Quando Jesus está dizendo, perdoados são os teus pecados. Jesus está dizendo, o teu passado, eu estou sepultando aqui na tua frente agora. Nova vida! Aleluia! Aleluia! O coronando observa. Não me interessa saber quem você foi ou deixou de ser. Jesus hoje tem um recado especial e usa a roupa desse profeta para dizer: eu sepulto o teu passado hoje aqui na tua frente. O teu passado eu lanço no mar de esquecimento e não me lembrarei mais, e não me lembrarei mais. Uma nova página eu estou dando a você para escrever uma nova história. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega essa palavra? Aí eu estou encerrando. Encerra agora, prometo que eu encerro. Perdoados são os teus pecados. Fica de pé. Se você continuar lendo o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9 e o 10, no 6 propriamente dito, você vai perceber que a casa estava cheia por escriba. A casa estava cheia de escriba, está lá no versículo 6. Os escribas começaram a razoar entre si: quem é esse que perdoa pecado? Quem é esse que tem o direito de apagar o passado de alguém? Aleluia! Quem é esse aí que está dando um de apagador de pecado aqui? É os escribas. Quem é os escribas? Eram os autores da lei. Eram os perfeitinhos, eram os santos da época. Eram os que se achavam melhor do que os outros. Eram os santos da época. Os escribas eram os que redigiam a lei da época. A casa estava cheia de gente perfeita. E lá do lado de fora, o paralítico querendo entrar. Porque é assim: quem é abençoado não quer que quem não é abençoado não seja. Mas eles querendo ou não, Deus vai te abençoar. Os escribas que estão lá, é os santos, é os bons, é os perfeitos, é os santos demais que estão lá dentro da casa. Só que daí eles vão ter que ver Jesus mudando a história deste homem. Porque aí Jesus vai dizer: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra para perdoar pecados. Aí entra o versículo que nós lemos, o 11. Ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa.